Quem esteve aqui ontem? Levante a mão. Ontem nós falamos sobre as 5 expectativas de Deus com relação à sua igreja. Quem vai me ajudar a lembrar aqui, ó? Primeira, Deus quer que você seja o quê? Segundo, então agora você lembrou aqueles que estavam esquecidos? E nós vamos falar juntos agora. Deus quer 5 coisas. Ele quer que você seja salvo, bem alto. Vamos falar para o pessoal ouvir lá no Pelourinho, meus irmãos. Tá bom? Vamos lá. Deus quer que você seja salvo, amém. Então hoje eu quero começar uma série de mensagens, aí 3 mensagens, hoje, amanhã, de manhã à noite, com a permissão de Deus, subordinadas a esse tema aí, ó, decisões que podem mudar o rumo da sua vida. Você sabe que a nossa vida e a qualidade da nossa vida depende fundamentalmente da qualidade das nossas decisões. O ser humano toma decisões, faz escolhas o tempo inteiro. Desde quando você se levanta, aliás, se levantar já é uma decisão. E tem muita gente que não gosta de tomar essa decisão, prefere ficar dormindo, não é? Esses dias eu ouvi um conceito de adolescente. Que adolescente é aquela pessoa que não gosta de dormir e nem gosta de acordar. Então, levantar de manhã já é uma decisão. Então você levanta pela manhã e você passa o dia inteiro fazendo escolhas e tomando decisões. Algumas decisões são corriqueiras. Algumas escolhas nós nem prestamos muito atenção a elas. Tomamos e logo depois esquecemos. Outras decisões são mais sérias, têm mais implicações, geram mais consequências, reverberam mais, se desdobram mais, nos atingem mais profundamente. E há uma quantidade de decisões que nós podemos chamar um quadro de elite das nossas decisões, que tem o potencial de mudar o rumo da nossa vida. São decisões chaves, estratégicas. E nós, inevitavelmente, teremos que escolher nesta hora. Ninguém pode ou ninguém poderá fugir nessa hora. E quando você toma essa decisão, como disse, ela tem o potencial, ela tem a capacidade de alterar o resto da sua vida, de mudar o resto da sua vida, de impactar o resto da sua vida. E são algumas decisões, muito mais do que as que nós vamos abordar aqui nessas séries, mas eu selecionei 3 decisões. E hoje à noite eu estou falando sobre a primeira. Amanhã de manhã eu vou falar a segunda decisão. Fala para a pessoa que está ao seu lado assim, volte amanhã, fala. E à noite eu vou falar sobre a terceira decisão. Então, vamos em frente ou não? Está preparado, sim ou não? Então diga, vai em frente, pastor. Tá bom. Primeira decisão é a seguinte: decida contar com a ajuda de Deus. Parece estranho, mas nós vivemos num tempo quando muita gente prefere viver sem a ajuda de Deus. E em várias situações da vida, eu tenho que pensar assim: eu vou fazer isso sozinho, eu vou enfrentar isso sozinho, eu vou comparecer diante dessa realidade sozinho, ou eu vou pedir para Deus me ajudar, ou eu vou permitir que Deus me ajude, ou eu vou na prática, na hora H, na hora da guerra, na hora da luta, na hora do enfrentamento real da questão, ou eu vou deixar Deus influenciar e me ajudar. Como que eu vivo? Então, uma das decisões estratégicas que podem mudar o rumo da nossa vida é a decisão de contar com a ajuda de Deus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor e eu peço que você leia comigo.
é um trechinho, uma parte B de Hebreus capítulo 13, versículo 5. Pode ler comigo? Pois Deus disse, eu nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Então Deus falou assim, olha, ele falou isso lá atrás para Josué, olha, não vou te deixar, nem vou te abandonar. E o autor aos Hebreus, a gente não sabe bem, ele se registrou lá assim, dizendo, olha, Deus disse no passado e continua dizendo hoje, não te deixarei, nem te desampararei. Então, se Deus promete não nos deixar, se Deus promete não nos abandonar, como ou por que razão eu não contaria com a ajuda dele? Deus está presente. Ele está presente na sua casa. Ele está presente na sua família. Ele está presente no seu trabalho. Ele está presente, ele está disposto a nunca te deixar, a nunca se desgrudar de você e a nunca te abandonar. Então, como que você vai fazer? Você vai deixá-lo junto de você, de braços cruzados, dizer, Senhor, o Senhor pode ficar aqui assistindo a minha vida, mas não se meta na minha vida. Ou você vai tomar a decisão, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui por sua graça, pela sua misericórdia, então, Senhor, me ajude. Eu quero contar com a tua ajuda na minha vida. Então, vamos em frente. Pode passar aí. Então, quais são as alternativas que nós podemos alistar de comportamentos que as pessoas adotam, sabendo que Deus está presente, sabendo que Deus não quer abandonar, sabendo que Deus é onipresente, ou seja, Ele está presente em todos os lugares, e sabendo do amor dEle, do interesse dEle, ou seja, Ele quer abençoar a minha vida, Ele quer me ajudar. Querido, Deus quer ajudar você. Pastor, meu casamento está complicado. Deus quer ajudar o seu casamento. Pastor, há um problema na minha família. Deus quer ajudar a sua família. Pastor, há um problema no meu relacionamento. Deus quer ajudar o seu relacionamento. Pastor, o meu problema é na área financeira, na minha vida profissional. Deus quer ajudar você também nessa área. E Ele está presente. Mas olhem como algumas pessoas, algumas filosofias, algumas posturas que algumas pessoas assumem nessa questão de deixar ou não Deus ajudá-la. Primeiro, viver como se Deus não existisse. Então tem gente que insiste em viver como se Deus não existisse. Isso é uma grande tolice. Por que isso é uma grande tolice? Porque a Bíblia ensina que Deus existe. A Bíblia ensina que Deus existe e é galardoador daqueles que o amam. A Bíblia ensina que nada existia. Deus pré-existe a todas as coisas. E eu gosto muito de um teólogo que alistou algumas provas irrefutáveis sobre a existência de Deus, alguns argumentos muito fortes acerca da existência de Deus, e dentre esses argumentos ele usou o argumento do relógio. Ele diz assim, olha, se um homem está andando numa rua e de repente ele tropeça numa pedra, alguém pode dizer assim, olha, não se preocupe não, que esta pedra está aí desde a fundação do mundo. E é possivelmente mesmo que a pedra esteja lá ou estivesse lá desde a fundação do mundo. Mas diz esse teólogo, se alguém estiver andando num lugar e tropeçar num relógio, se ele tropeçar num relógio, ninguém pode dizer para ele, olha, não se preocupe, porque esse relógio está aí desde a fundação do mundo. Por quê? Porque o relógio pressupõe toda uma fabricação, uma engenharia, toda uma construção, pressupõe a existência de uma pessoa que ajuntou aquelas peças todas, que fabricou todas aquelas peças. Então, o relógio não estava ali desde a fundação do mundo. Então, diz o teólogo, assim como o relógio pressupõe a existência do relojoeiro, o universo pressupõe a existência de Deus. Deus está presente. A complexidade do universo, tudo ajustado. A lua não chega antes, o sol não aparece antes. A água fica no seu limite, tudo bem organizado. Tudo isso pressupõe a existência de um Criador que pré-existe a todas as coisas. É Deus. Deus está presente. Então, viver
como se Deus não existisse, é uma tolice. Ah, pastor, mas o senhor tem alguma coisa para dizer, tirando esse argumento teológico, científico? Tenho sim. Uma vez eu estava com um casal no hospital, e era um parto de risco. Eu estava na sala de espera com o marido, ele estava muito nervoso, a sua esposa estava lá para dar à luz, e era uma situação muito complicada, uma operação muito arriscada. E daqui a pouco nós percebemos, o médico veio e disse: olha, eu não tenho palavras muito boas para dizer para vocês, a situação está muito difícil, e talvez nós tenhamos que sacrificar nesse parto, preservar a vida da sua esposa, mas talvez vamos perder essa criança. Então nós fomos lá para um cantinho da sala, e nós começamos a orar, e nós ajoelhamos, e nós falamos: Senhor, a medicina diz que talvez não possa salvar a criança. A medicina está dizendo que se salvar a criança, pode colocar em risco a vida da mãe. Mas o Senhor tem poder para preservar a vida da criança e da mãe. E nós ajoelhamos no canto, e daqui a pouquinho nós ouvimos um choro. E a criança chorou. E daqui a pouquinho o médico saiu e disse: graças a Deus, deu tudo certo. A criança e a mãe sobreviveram. Isso prova a existência de Deus. Deus está presente. Mas uma história interessante, um testemunho. Era pastor no Rio de Janeiro, uma jovem foi cantar. E antes de cantar, ela contou o testemunho dela. E ela disse: meus irmãos, eu sou fruto de um milagre. E ela contou a história dela. Olha, minha mãe, quando estava grávida de mim, ela foi orientada e mal orientada para abortar. E ela tomou vários comprimidos, vários remédios, muitos comprimidos em um espaço bem curto de tempo, para que o resultado daqueles comprimidos no organismo da minha mãe provocasse um aborto. Mas não deu certo. Ela tomou todos os comprimidos, seguiu toda a orientação, mas não aconteceu o aborto. E eu nasci. Só que eu nasci com um caroço muito grande aqui. E era um caroço muito grande. E os médicos não sabiam o que era aquilo. E os médicos disseram para minha mãe: olha, nós avisamos a você que talvez fosse melhor abortar, que talvez fosse melhor tirar a criança, mas você insistiu, você disse que tem um Deus, e você orou a esse Deus, mas a sua filha nasceu com um caroço, e nós temos uma desconfiança que é um grande tumor maligno, que vai ceifar a vida da sua filha antes do 2º mês de vida. E a mãe disse para o médico: o mesmo Deus que me disse para não abortar, não vai deixar a minha filha morrer. E continuou orando. E depois, então, eles abriram esse caroço. E ela contou para nós na igreja, meus irmãos, quando abriu o caroço, todos os remédios que ela tomou estavam numa bolsa orgânica nesse caroço. Nenhuma daquelas cápsulas se abriu, nenhuma daquelas cápsulas se rompeu. Deus segurou todas elas numa bolsa e foi retirado na íntegra. E ela diz: agora eu estou aqui cantando para o louvor da glória de Deus. E isso prova que Deus existe. Deus existe. Deus está presente. A Bíblia diz assim: os tolos pensam assim: para mim, Deus não tem importância. Todos são corruptos e contêm injustiças horríveis. Não há uma só pessoa que faça o bem. A Bíblia diz que quem fala essas coisas são os tolos. Viver como se Deus não existisse é o quê? Tolice. Segundo, viver sem a ajuda de Deus, isso é inútil. Por isso que eu tenho que decidir contar com a ajuda dele. Porque é inútil. Existe na relação dos atributos de Deus, na relação das qualidades morais de Deus, existe ali uma coisa chamada misericórdia. E existe outra coisa chamada graça. E quando a graça de Deus se une com a sua misericórdia, ninguém impede Deus de agir e de ajudar as pessoas. Olha o que diz esse texto: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim
nada podeis fazer. Você pode querer deixar Deus de fora da sua vida, mas Jesus está dizendo, olha, sem mim, sem a minha presença, sem eu agindo, sem eu te ajudando, você não pode fazer absolutamente nada. Então a regra é, tudo com Jesus, nada sem Jesus. Pode repetir isso comigo? Tudo com Jesus, nada sem Jesus. Viver, tentar deixar Deus de fora, além de ser uma tolice, é inútil. Terceira postura, viver lutando contra Deus. Tem gente que vive numa luta constante, isso é destruição. Você vai enfrentar Deus. Olha, eu vou lutar contra Deus, eu vou bater em Deus, eu vou ofender a Deus, eu vou murmurar contra Deus, e os verbos eu poderia ir multiplicando os verbos aqui, de coisas que as pessoas fazem contra Deus, xingam Deus, culpam Deus de tudo, reclamam contra Ele, cometem pecado, blasfemam contra Deus, estão brigando contra Deus. Querido, brigar contra o Supremo Deus, o Deus Todo-Poderoso, o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, isso é a destruição. Olha o que diz esse texto. Deus está comigo, portanto, se você lutar contra Deus, Ele o destruirá, segundo o livro das Crônicas, capítulo 35. Você vai lutar contra Deus, você vai ser destruído. A Bíblia diz que teve um homem que resolveu lutar contra Deus da seguinte maneira, presta atenção, ele falou assim, já sei como é que eu vou fazer, eu vou perseguir os crentes, eu vou perseguir os cristãos. Então ele tinha muita influência, e ele foi às autoridades, e conseguiu um documento, que com aquele documento, cada cristão que ele encontrasse na frente dele, ele podia levar preso. E sabe o que significava levar preso naquela época? Significava amarrar no animal e arrastar até a prisão. Ele tinha essa autoridade. E ele foi, a Bíblia diz assim, respirando ameaças e morte contra os escolhidos. Já pensou alguém atrás de você, respirando ameaças e mortes? Perseguindo você? Espizinhando a sua vida? Caluniando, maltratando, xingando, armando por trás, puxando o seu tapete, inventando coisas. A Bíblia diz que esse rapaz, esse homem, pegou a sua cavalgadura e foi pela estrada de Damasco, respirando ameaças e morte contra os escolhidos, contra a igreja de Jesus. E a Bíblia diz, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, que nessa estrada, um resplendor de luz alcançou aquele homem, tirou a sua visão, ele cai da cavalgadura, está agora no chão. Está lá no chão, o Senhor Jesus fala com ele assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E sabe o que ele responde? Ele responde, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você está perseguindo. Meus irmãos, ele achava que estava perseguindo os cristãos, mas na verdade ele estava perseguindo Jesus. E a Bíblia diz que a visão dele foi tirada, e ele foi jogado no chão, e ele foi recolhido até a cidade, e lá ele teve um encontro precioso com Deus, e aprendeu que é destruição certa brigar contra Deus. Deus está querendo te abençoar, Deus está querendo abençoar o seu casamento, Deus está querendo abençoar os seus filhos, Deus está querendo abençoar a sua família, Deus está querendo abençoar o teu trabalho, mas você insiste em agir de tal maneira como se Deus não existisse e você está brigando com Ele. Eu conheci um homem que dizia assim, pastor, eu não vou na igreja, porque eu tenho certeza que se eu for me converto. Estava brigando contra Deus, estava brigando contra Deus. Eu tenho certeza que eu não vou aguentar, se eu entrar, eu vou levantar a mão, vou chorar, então eu não vou. Está insistindo, está insistindo. Falei, olha, é melhor você ir com as próprias pernas.
É melhor você ir enquanto seu coração está pulsando desse jeito. É melhor você ir agora, quando você mesmo identifica que Deus está te chamando, porque você pode ir depois numa situação muito pesada e dura para você. E eu batizei a esposa dele, eu batizei os filhos dele, mas ele dizia, não, não vou não. Ele conversava comigo sobre todos os assuntos, mas quando eu falava de Deus, ele dizia, não, não vou, pastor, muda de assunto, vamos falar de outro assunto. E um dia, o pastor Mauro Israel Moreira, já está na glória, estava fazendo uma conferência em nossa igreja. E nós tínhamos um almoço, o pastor Mauro tinha pregado na quinta-feira, tinha pregado na sexta, no sábado, no domingo de manhã, agora tínhamos um almoço na igreja. À noite seria o encerramento das conferências, e nós teríamos batismo no culto da noite. E eu estava à mesa com o pastor Mauro, algumas pessoas da igreja, e aquele homem entrou devagarinho, foi até onde eu estava, e ficou posicionado lá. Ele era um médico. Eu disse, doutor, quer falar comigo? Sim, eu quero falar com o senhor. Aí eu brinquei com ele assim, já sei que você veio falar. Você veio pedir para ser batizado hoje, não é isso? Ele falou, é isso mesmo, pastor. Por favor, me batize hoje. Não deixe passar de hoje. Eu estou com uma sensação que hoje é o dia de eu ser batizado. Eu falei, não tem nenhum problema. Só que você vai dizer tudo isso lá na frente da igreja, e você vai confessar Jesus como seu Salvador lá na frente da igreja, e você vai pedir à igreja para levantar as mãos e abençoar o seu batismo. Meus irmãos, ele correu aquele homem. Eu falei, você tem que chegar antes de todo mundo. Ele chegou antes de todo mundo, o culto começou, eu chamei à frente e dei o testemunho dele. Ele falou, eu esperei, eu protelei, eu inventei desculpas, eu criei uma série de subterfúgios, e eu brincava, eu zombava, mas chegou o meu dia, Deus me chamou, eu quero ser batizado, igreja, por favor, me batize. Ele foi batizado. Meus irmãos, é assim que Deus faz, ele chama você, ele incomoda você, e muitos brigam contra Deus e vão colhendo destruição, destruição, calamidade, calamidade. Se você está brigando contra Deus, pare essa briga agora. É uma luta inglória. Quarta postura, decidir, de fato, contar com a ajuda de Deus. Aí é vitória. Aí é bênção. Agora, não vai, o apóstolo Paulo dizer assim, agora não sou mais eu que vive. Como é que ele disse? Mas o quê? Cristo vive em mim. Agora mudou tudo. Porque agora na minha vida eu conto com a ajuda de Deus. Muda tudo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro pela mão e lhes digo, não fiquem com medo, pois eu o ajudo. O Senhor diz ao seu povo, você é pequeno e fraquinho, mas não tenha medo, pois eu, o santo Deus de Israel, sou o seu Salvador e o protegerei. Deus está falando isso com você hoje. Então, qual é a sua atitude diante de Deus? Será que você está vivendo como se Deus não existisse? Será que você está sendo tolo? Será que você está vivendo à margem da ação de Deus? Uma vida inútil? Será que você está brigando contra Deus? Uma vida de destruição? Ou será que você quer nessa noite viver uma vida de vitória? Viver contando com a ajuda de Deus. Então, em que você pode contar com a ajuda de Deus nessa noite? E em que Deus se propõe a ajudar você nessa noite? Eu queria que você me acompanhasse nisso. Primeiro, conte com Deus antes de acreditar em qualquer coisa. Vou contar um segredo para vocês. O que tem de gente falando coisa errada na televisão e no rádio é impressionante. Antes de acreditar em qualquer coisa, busque a direção de Deus. E onde está a direção de Deus acerca de tudo que me propõe para eu acreditar? Onde está a direção de Deus? Onde está a igreja, a direção de Deus? Na palavra de Deus. É aqui que eu me oriento. Quer saber o que é certo e errado? Palavra de Deus. Quer saber o que eu devo ou não devo fazer? Palavra de Deus. Quer saber qual é o caminho sábio e qual é o caminho completamente louco? Palavra de Deus. Essa palavra é santa, essa palavra é pura, essa palavra é perfeita, essa palavra transforma. É a palavra de Deus. Quando vier, porém, Jesus está dizendo, o Espírito da verdade. Olha que promessa fabulosa, meus irmãos. Quando vier o Espírito da verdade, Ele vos guiará a
toda a verdade e vos anunciará as coisas que hão de vir. Sabe o que significa isso? Você lê a Bíblia, você estuda a Bíblia, você come da Bíblia, e na hora que você precisa, o Espírito Santo te lembra da Bíblia e te guia na Bíblia. Ele usa você. Ele abençoa você. E quer ouvir mais? Deus coloca as palavras dele nos seus lábios. Deus coloca a palavra dele na sua mente. Deus enche a sua mente da palavra dele. A palavra certa você vai se lembrar e vai falar, porque Deus vai colocar no seu coração e na sua mente. É assim que acontece. Então veja só uma coisa. Você quer contar com a ajuda de Deus. E você liga a televisão, alguém está te fazendo uma proposta. Creia nisso. Um amigo do trabalho diz, creia nisso. Alguém te dá um livro e diz, leia esse livro e creia nele. Você fala assim, eu vou assistir o programa de televisão, eu vou comprar o livro, vou ler, mas depois eu vou conferir tudo aqui na palavra. E o que não tiver na palavra, vai para a lata do lixo. Só vai ficar na minha vida o que estiver na palavra de Deus. Ah, mas foi um grande escritor que escreveu. Mas se não tiver de acordo com a palavra, eu fico com a palavra. Ah, mas a Constituição permite, mas se a Bíblia proíbe, eu fico com a palavra. Ah, mas as autoridades dizem que pode, mas se a Bíblia diz que não pode, eu fico com a palavra. Ela é a autoridade de Deus para a minha vida. Está entendendo isso? Está entendendo isso? Deus quer ajudar você, mas antes de acreditar. Você já ouviu falar de vento de doutrina? Tem isso aqui, pastor? Vento de doutrina. Alguém inventa uma doutrina e sai falando, olha, agora vai acontecer isso. Agora vai acontecer aquilo outro. E vai para o papel e escreve, porque o papel, tudo que você escreve, ele registra. Fica lá escrito. E começa a vender livros. E começa agora a difundir uma falsa doutrina. E as grandes heresias de todos os tempos nasceram na cabeça de uma pessoa. Ela começou a pensar daquele jeito, ela acreditou daquele jeito, ela não buscou a palavra, e aí nasceram as heresias. Eu posso citar muitas aqui. Um dia eu estava, juntamente com o pastor Jorge, numa cidade lá nos Estados Unidos, no estado de Utah, chamado Salt Lake City. E nós entramos num prédio lá, 4 ou 5 andares, computadores. Você chegava ali, digitava o seu sobrenome, e os computadores começavam a trabalhar, e daqui a pouquinho vinham os relatórios dizendo onde existiu um ancestral seu em qualquer tempo da história, em qualquer canto do mundo. Eu descobri dornas onde eu nem imaginava que existia dornas. Você vai descobrindo tudo. 5 andares do prédio de computadores só para isso. Aí você pergunta, para que isso? Sabe por quê? Porque naquela cidade é o quartel-general de uma das maiores seitas heréticas de todos os tempos. E sabe o que eles acreditam? Que você tem que pesquisar quem foram os seus ancestrais para que você possa se alistar no próximo batismo da sua igreja e se batizar por ele, que já morreu há 100 anos atrás. Quer saber de uma coisa? Hoje, há milhares e milhares de pessoas no mundo que acreditam nisso e se alistam todos os meses e diz assim, hoje, fulano de tal está sendo batizado em favor do tataraneto do seu tataravô, que viveu no século tal, na cidade tal, e ele acredita que com aquele batismo, milênios depois, séculos e séculos depois, garante que aquele tataravô do tataravô dele vai para o céu. Aí você vem aqui nessa palavra, sabe o que essa palavra diz? Diz assim, olha, cada um dará contas de si mesmo para Deus. Não tem jeito de você fazer nada por quem já morreu. Não tem jeito de você fazer nada por quem está vivo, a não ser pregar o evangelho e orar por ele. Você não pode se converter por ninguém. Você não pode se reconciliar por ninguém. Você não pode se aproximar de Deus por ninguém. Porque isso é com você, é com cada um de nós. E não adianta o seu pai ter sido um bom crente.
Não adianta o seu avô ter sido um exemplo de cristão. Se você não se render a Jesus Cristo, você não vai se encontrar com Ele na eternidade. É a Bíblia que ensina isso. É a palavra de Deus que ensina isso. Então, antes de acreditar em qualquer coisa, peça a ajuda de Deus. E Deus vai te orientar. Segundo, conte com Deus antes de fazer qualquer coisa. Faça isso. Faça aquilo. Compre. Venda. Mude de trabalho. Mude de emprego. Mude de lugar. Mude de casa. Faça esse curso. Pare o curso. Mude de faculdade. Antes de fazer qualquer coisa, vá consultar a Deus. Vai perguntar se Deus aprova, se é da vontade dele, se é isso que ele quer para a sua vida, se essa escolha vai abençoar você, se vai abençoar a sua família, se vai ser boa para o reino dele, para a causa do evangelho. Antes de fazer, consulte a Deus. Tiago diz assim: mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade. Sabe o que é sabedoria? É a capacidade de tomar decisões amparadas na direção de Deus, decisões certas. Sabe qual é a decisão certa? É você decidir e nunca ter a sensação que decidiu errado. Alguém já tomou uma decisão e falou assim: depois me arrependi? Levante a mão aí. Ih, não deveria ter feito. Sabe por quê? Falta de sabedoria. Sabe quem dá sabedoria? Deus. Através de quê? Através da oração. Peça a Deus. Mas sabe o que tem sido dito ultimamente? Esta é a geração quando os cristãos menos oram em toda a história da igreja. Esta é a geração de joelhos limpos, de joelhos lisos, de olhos enxutos. A igreja do século 21 não dobra os joelhos e não chora mais. Meus irmãos, eu me converti numa época quando o pastor estava fazendo um apelo e o pastor dizia: Deus abençoe, pode abaixar a sua mão. A igreja começava a chorar. Hoje a igreja não chora mais. A igreja não sente mais a sua responsabilidade, o seu zelo, o seu amor, a importância que é uma alma se render a Cristo. Daqui a pouco eu vou fazer um apelo aqui, e se alguém aqui nesta noite disser: eu quero Jesus na minha vida, isso é extraordinário, igreja. Isso é para levar a igreja a êxtase espiritual, ao êxtase espiritual. Sabe por quê? É resultado da ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Muda a história dessa pessoa e de sua família. Mas a igreja está com os olhos enxutos. Um jovem se manifesta, quer servir a Deus, e a igreja não chora. Alguém que se afastou há anos, vem à frente chorando, se reconciliando, e a igreja não chora. Eu fui pastor no Rio de Janeiro, antes de ir para os Estados Unidos. E um dia uma senhora me procurou e disse: pastor, eu queria que o senhor visitasse meu marido. O que houve com o seu marido? Meu marido está afastado da igreja há 40 anos. 40 anos! Sim, pastor, 40 anos. 40 anos. Eu venho para a igreja de manhã e de noite. Muitas vezes no culto de quarta-feira também. Mas vem sim, meu marido. Eu fui visitar aquele homem. E ele disse assim: já sei o que o senhor veio fazer aqui, né? O senhor veio fazer o que todo pastor que assume a igreja aqui da minha mulher vem fazer. Vem falar para eu voltar para a igreja. Eu falei: não. Vem falar isso não. Eu vim perguntar por que você não voltou ainda. Como assim? Eu falei: porque o dilúvio demorou 40 anos, acabou. Acabou o dilúvio. Você está querendo fazer mais impacto no universo do que o dilúvio. Por que você não volta? 40 anos, é uma geração. Ele começou a rir. Eu falei: olha, se Noé estivesse aqui, Noé dizia assim: 40 anos é o máximo. 4 anos é o máximo. 4 meses é o máximo. Longe de Deus. A peregrinação do povo no deserto. Anos e anos. Será que vale a pena?
40 dias é demais. Sabe? Noé entrou na arca e 40 dias depois ele saiu da arca. 40 dias é demais. Você está 40 anos longe de Deus. É muito tempo. É muito mais do que a arca de Noé. É muito mais do que a peregrinação. Por que tanto tempo assim? Aí ele falou, pastor, quer saber de uma coisa? Domingo que vem eu vou na igreja. Eu não vou de manhã não, que eu tenho que devolver uns passarinhos, uma gaiola de passarinho. Mas eu vou de noite. Tá bom. Para minha surpresa, meus irmãos, domingo de manhã aquele homem, depois de 40 anos sem ir à igreja, domingo de manhã ele veio à igreja. Na hora do dízimo, ele veio à frente e entregou o dízimo. Depois de 40 anos. E no final daquele sermão eu preguei e fiz um apelo. E ele veio à frente se reconciliando com a igreja e com Jesus. E a igreja começou a chorar. E muitos começaram a se motivar, porque aquele homem estava há 40 anos longe da igreja. E todos vieram abraçá-lo. E a filha dele estava trabalhando na terça-feira, ele ligou e disse, filha, eu ouvi o pastor falando da campanha de missões e também da campanha do ar-condicionado. Passe aqui em casa. Eu separei uma oferta para missões e uma oferta para o ar-condicionado. Você vai quarta-feira, leve a minha oferta. E a filha disse, papai, nessa quarta-feira eu não vou não, mas eu passo aí e pego. Quando eu passar na igreja eu deixo sua oferta. Ele disse, não filha, vá sim, passe aqui, leve a oferta. E leve na quarta-feira, entregue lá. Não, papai, essa quarta-feira eu não posso ir, eu estou trabalhando. E na quarta-feira não foi, mas na quinta-feira de manhã, ela amanheceu incomodada com isso, foi na casa do pai. E o pai tinha lá 2 envelopes, um para a oferta do ar-condicionado e outra para a oferta de missões. E ela pegou aquele dinheiro, aquelas ofertas, domingo eu vou estar na igreja, papai também vai estar na igreja, junto com a mamãe. E aí eu entrego, colocou na bolsa dela, disse, papai, já peguei o dinheiro aqui e eu vou deixar na igreja. Na quinta-feira o pai morreu. Na quinta-feira, Deus o chamou. E no culto fúnebre, aquela filha estava na bolsa dela com os envelopes. E ela dizia, meu pai ficou 40 anos afastado da igreja. Mas ele se reconciliou. Ele voltou, e antes de partir, ele deixou aqui as ofertas dele. Sabe o que é isso? Sabe o que significa isso? Você se reconciliar com Deus, você voltar a Deus, você entender que antes de fazer uma coisa, antes de tomar uma decisão, aquela decisão que ele tomou lá 40 anos atrás, o afastou 40 anos da igreja. Eu sei o que você está pensando. Qual foi a decisão que ele tomou, pastor, 40 anos atrás? Ele me contou. Diz, pastor, há 40 anos, houve uma divisão na nossa igreja doutrinária. E um grupo grande da igreja saiu com o pastor para uma outra igreja, para organizar uma outra denominação. Um grupo grande. Eu era muito amigo do pastor, muito amigo. Gostava muito dele. Mas eu era contra a doutrina dele. Então eu pensei, se eu acompanhar o pastor, eu estou traindo a minha consciência, porque eu não acredito nessa doutrina que ele está pregando. Mas se eu não acompanhar o pastor, eu estou traindo o meu amigo. Então, sem consultar a Deus, ele resolveu da seguinte maneira, eu não vou nem acompanhar o pastor e também não vou mais na igreja. E assim, eu não fico mal nem com o pastor, e nem com a igreja, nem com a doutrina. Essa decisão que ele tomou 40 anos antes, sem consultar a Deus, porque se ele consultasse a Deus, ele ia encontrar lá, é muito melhor agradar a Deus do que aos homens. Essa decisão tirou deste homem, roubou deste homem 4 décadas, 40 anos sem adorar a Deus na igreja, 40 anos sem ouvir a palavra, 40 anos sem acompanhar a esposa cada domingo, a cada culto, 40 anos sem edificação, sem escola dominical.
tudo por causa de uma decisão tomada sem consultar Deus. Domingo seguinte, ao velório, eu preguei. Eu contei a experiência desse homem. Eu fiz o apelo. Uma senhora veio à frente. Disse, pastor, eu posso conversar com o senhor? Eu disse, era o dia de atendimento. Ela veio falar comigo. Ela falou, pastor, eu fui visitar esse homem, sabe por quê? Eu não vim à igreja. Eu também fiquei muito chateada na época da divisão. Eu comecei a frequentar várias outras igrejas, mas de vez em quando eu vim aqui. Raramente eu vim aqui. Eu ia visitar esse homem de vez em quando. E vê-lo fora da igreja me ajudava a continuar fora da igreja. Era uma força que eu recebia. Mas eu fui visitá-lo. No mesmo dia que o senhor foi visitá-lo. Depois que o senhor saiu, 2, 3 horas depois eu cheguei. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que ele me disse, rindo, foi assim: o pastor disse para mim que o dilúvio levou 40 dias, e que eu estava levando 40 anos, que eu queria ser mais impactante do que Noé. E começou a rir e disse, eu vou voltar para a igreja. E eu estava há muito tempo longe da igreja. E hoje eu quero dizer para o senhor que eu volto para a igreja de corpo e alma. Eu trabalho na cozinha, eu trabalho na limpeza, eu gosto de ensinar a criança, eu gosto de cantar no coral. Tanto tempo longe de tudo que ela gostava, de tudo que a edificava, de tudo que a abençoava. Sabe por quê? Decisão tomada porque o outro tomou decisão. Escolheu isso porque alguém escolheu isso também. Decidiu isso porque alguém que você gosta também decidiu daquela maneira. Conte com Deus antes de fazer qualquer coisa. Vamos em frente. Pode passar, Poliana, por favor. Congelou aí? Então, a primeira coisa, conte com Deus antes de crer em qualquer coisa. Segunda coisa, conte com Deus antes de fazer qualquer coisa. E a terceira coisa, conte com Deus antes de seguir qualquer caminho. Agora é horizonte, agora é perspectiva. Qual o caminho que eu vou seguir na minha vida? Em que direção eu vou? Qual vai ser o alvo? Para onde eu estou indo? O que eu vou alcançar lá na frente? Olha o que diz a palavra do Senhor. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Olha só o que diz o texto, gente. Faze-me, Senhor, conhecer o quê? Os teus caminhos. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me. A oração dele. Sabe, eu tenho o meu caminho. Eu tenho o caminho que estão abrindo para mim. Mas eu tenho também o caminho do Senhor. Eu quero o caminho do Senhor. Tem mais um texto que eu gosto muito. Diz assim: há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são caminhos de morte. Antes de seguir qualquer caminho, antes de seguir o caminho do seu coração, antes de seguir o caminho da sua mente, antes de seguir o caminho que alguém está apresentando para você, antes de aceitar uma proposta de vida, conte com a ajuda de Deus. São 3 coisas simples. Antes de crer em qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa e antes de seguir em qualquer caminho, conte com a ajuda de Deus. Sabe o que acontece, querido? Deus está aqui nessa noite. O Senhor está aqui. E o Senhor está dizendo assim, olha, se você decide nessa noite a contar com a minha ajuda, eu quero ajudar você. Antes de você acreditar em qualquer coisa, consulte a minha palavra. Eu quero ajudar você, mas antes de você fazer qualquer coisa ou tomar uma decisão para qualquer ato da sua vida, me consulte em oração, eu vou te dar sabedoria. E antes de você aceitar qualquer proposta de vida, qualquer caminho a seguir, conte comigo. Eu vou te guiar na minha palavra, na minha verdade. Porque há caminhos que aos olhos do homem, aos meus olhos e aos seus olhos, parecem caminhos bons, mas o final deles é morte, é separação eterna de Deus.
Será que você que veio a essa conferência foi convidado por alguém? Veja bem, eu não estou perguntando se você é membro dessa igreja ou não, qual é a sua religião, qual é a tradição religiosa da sua família. Eu estou perguntando se você já tomou essa decisão de contar com a ajuda de Deus. Pastor, chega de dar cabeçada na vida. Chega de decidir por mim mesmo. Chega de fazer o que eu penso, o que eu acho. Chega de ir atrás do que os outros fazem. Nesta noite, eu quero tomar a decisão de contar com a ajuda de Deus. Nesta noite, eu quero fazer de Deus o referencial da minha vida.